Boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar os organizadores deste evento com a participação das companheiras e dos companheiros do Movimento Nacional de Direitos Humanos e da ABONG. E agradecer pela lembrança, é sempre uma grande honra estar presente nos eventos que a Sociedade Paraense de Defesa de Direitos Humanos nos convida, então para nós é sempre um prazer contribuir com vocês. Eu queria estruturar a minha análise de 10 ou 15 minutos, conforme a orientação que foi dada, em torno de alguns eixos temáticos que eu considero importantes. Em primeiro lugar, a questão da Covid no mundo. É um tema que precisa ser recorrente, porque nós estamos atravessando sucessivos recordes de mortes e de número de contaminações, né? Os Estados Unidos chegaram em menos de 24 horas a 4.327 óbitos e está sendo seguido muito fortemente pelo Brasil, que é o segundo colocado em termos de contaminação no mundo. O Brasil já ultrapassou a barreira das 200 mil mortes. É algo inimaginável, né? Que nós, em menos de um ano, já tenhamos atingido essa cifra de óbitos, considerando que a guerra do Vietnã, por exemplo, que demorou 10 anos, ceifou a vida de 58 mil pessoas. Nós, em menos de um ano, nós conseguimos atingir 204 mil mortes, né? 8,1 milhões de infectados. Então a situação se complica muito mais ainda quando se percebe que temos um governo que até o presente momento não tem um plano de vacinação para a população brasileira, continua a fazer verbalizações minimizando os efeitos da pandemia, continua a pregoar a utilização de medicamentos que não têm comprovação de eficácia científica, como a cloroquina, e não temos um cronograma de vacinação e ainda temos um governo que luta, tenta de alguma forma constranger os estados que estão mais adiante no debate da imunização, como é o caso de São Paulo. Então, a questão da pandemia ela é o tema mais importante, porque ela tem rebatimentos em vários aspectos das nossas vidas, inclusive no nosso poder de resistência contra os retrocessos que estão se desenvolvendo ao longo desses últimos 2 anos. Nós temos também um outro eixo que é muito importante, que diz respeito às eleições nos Estados Unidos da América. E a gente tem aproveitado para falar sobre essas eleições, não porque os Estados Unidos da América por si só seja um objeto imprescindível de análise nas nossas conjunturas, mas porque há um alinhamento significativo entre o governo Trump e o governo Bolsonaro, e são duas colunas, né, de ondas conservadoras que estão estruturadas dentro do contexto latino-americano e do continente americano de forma geral. Então, estamos assistindo a derrota do Trump. Ele foi derrotado pelo Joe Biden, que é um democrata, e a finalização, né, a chamada certificação do resultado final das eleições norte-americanas redundou na ocupação do Capitólio, que é o Congresso Nacional norte-americano, a partir de um incentivo do Trump e de seus aliados, né, uma massa de pessoas consideradas supremacistas brancos invadiram o Capitólio, e isso chamou muita atenção da opinião pública mundial, porque foi a primeira vez que os Estados Unidos da América demonstram a fragilidade de sua democracia interna e de como essa onda conservadora consegue mobilizar um conjunto significativo de pessoas para poder atacar a democracia e os parâmetros, né, do chamado Estado Democrático de Direito.
O Bolsonaro não perdeu tempo, né? Ele mesmo verbalizou a possibilidade de haver no nosso país algo semelhante se as urnas eletrônicas continuarem a ser utilizadas nas eleições de 2022. Então, o próprio Bolsonaro fez questão de praticar mais esse crime de responsabilidade nas barbas das instituições de responsabilização, sem que ninguém fizesse nada a respeito. Existem mais de 50 impeachments no Congresso Nacional, nenhum deles foi colocado adiante pelo Rodrigo Maia. E dentro desse mesmo contexto, nós estamos agora assistindo a renovação do comando das casas do Congresso Nacional, uma disputa entre dois candidatos, um alinhado ao governo federal, que é o Arthur Lira, e um alinhado ao Rodrigo Maia, e foi impedido de se candidatar por decisão do Supremo Tribunal Federal. O candidato do Lira, o Baleia Rossi, o candidato do Rodrigo Maia, o Baleia Rossi, já mobilizou o apoio de cerca de 11 partidos, deve ser o provável vitorioso dessa disputa, se não houver surpresas, e pode representar uma dificuldade a mais para o Bolsonaro numa conjuntura em que esses impeachments, algum deles pode ser retirado da gaveta e colocado na pauta, dependendo da forma como esse presidente da Câmara se relacionar com o governo Bolsonaro. Me parece que na reta final do mandato do Rodrigo Maia houve um acirramento dessas relações e comentários inclusive agressivos da parte do Rodrigo Maia criticando posturas do Jair Bolsonaro, né? Algo que não desbordou do comportamento do Jair Bolsonaro ao longo de todo esse processo de reconstrução e desconstrução, né, das relações dele com o Congresso Nacional. O outro eixo temático que eu considero também importante foram as eleições do ano passado, né, as eleições municipais. Essas eleições nós tivemos várias dificuldades do campo da esquerda, do campo democrático, né, e popular, para poder construir unidades antifascistas, né, em vários colégios eleitorais importantes. Então esse campo foi derrotado em colégios eleitorais como Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, os principais colégios eleitorais do país, onde essa construção de unidade deveria ter sido considerada de forma diferente, considerando a singularidade desses colégios eleitorais. Mas uma série de dificuldades regionais, a legislação eleitoral, a questão da cláusula de barreira, impeliu alguns partidos políticos de esquerda a apresentarem como mais estratégico um debate sobre sua própria sobrevivência partidária. E isso colocou em xeque essa unidade para a derrota do fascismo no Brasil nas eleições municipais. Tivemos perdas significativas de prefeituras no campo da esquerda, principalmente do PT, do PSB e do PDT. Isso vai se refletir certamente no confronto de 2022, onde os projetos nacionais vão estar colocados em disputa. É muito evidente de que os prefeitos municipais e os vereadores, eles são uma força importante para eleger parlamentares no Congresso Nacional e até presidente da República e governadores. Então, nessa quadra, nós precisamos analisar com frieza essa nossa incapacidade de construir a unidade nas eleições municipais, e temos que fazer força para que essa unidade se repita, como aconteceram em algumas capitais, como é o exemplo de Belém, onde a unidade de todo o campo democrático e popular, né, possibilitou a vitória do Edmilson, que é uma esperança para todos nós nessa construção de redes de resistência no campo da esquerda democrática e popular. Nós temos também um outro eixo temático, né, que é a questão dos retrocessos que estão havendo em matéria de políticas públicas, em matéria de direitos humanos. O governo Bolsonaro continua se posicionando
dentro de uma pauta de costumes, mas sendo muito instrumental para as reformas neoliberais que estão aí sendo desengavetadas e com tudo indica que em 2021 virão com toda a força para dentro da pauta do Congresso Nacional, independentemente de quem seja o candidato que vai comandar o Congresso Nacional nesse período. Então, é evidente que o Bolsonaro até hoje não foi impeachmentado porque ele é útil para o projeto de reformas neoliberais. Apesar de tudo, de todo esse apoio da grande mídia e de vários setores empresariais e de uma parte da opinião pública, né, algo em torno de um terço do eleitorado brasileiro, ele não conseguiu fazer essas reformas, a não ser a reforma da Previdência, que já estava no prelo quando ele se elegeu. Todas as outras reformas ainda estão padecendo de muitas intervenções do governo e não andaram a contento, segundo a avaliação dos próprios apoiadores, né, do governo Bolsonaro, com perfil liberal, que aguardam as reformas mais radicais ainda do que as que já houve em torno da reforma da Previdência, como a que houve em torno da reforma trabalhista, né, que desmontou praticamente a CLT e vários direitos. Então nós estamos assistindo, em primeiro lugar, um governo conservador de extrema direita que impulsionou um desmonte de políticas públicas nas mais diferentes áreas. Não existe mais reforma agrária, não existe mais titulação de quilombos, não existe mais demarcação de terras indígenas. Nós temos dificuldades na área ambiental, onde as queimadas e a ausência de gestão, né, ou uma gestão muito mais voltada para os interesses do agronegócio, estão sendo notadas pelo mundo inteiro. E isso tem colocado o país num campo de desconfiança, né? Já é um pária internacional, onde as entidades internacionais, né? As tratativas internacionais que estão sendo feitas no campo ambiental excluem o Brasil, né? E a produção do agronegócio está em ameaça, porque sobrevive de exportações para um mercado consumidor cada vez mais exigente na pauta ambiental. Então, nós assistimos mais recentemente a saída da Ford, a Mercedes, já tem empresas asiáticas também se retirando dessa mesma área de produção de automóveis. Então, é de se notar que temos uma dificuldade do ponto de vista da condução da economia também, algo que até pouco tempo era tratado como tolerável por parte desses setores mais conservadores da sociedade. Então, o governo Bolsonaro ele é uma ameaça não apenas para os grupos de direitos humanos, né, com sua pauta progressista em torno do fortalecimento da democracia e dos direitos humanos. Hoje ele configura uma ameaça também para o desenvolvimento da economia do país. Isso colocou para nós um desafio desde o início, né? Em primeiro lugar, resgatar a credibilidade da esquerda como possibilidade de manutenção da democracia, de possibilidade de manutenção de reformas progressivas no sentido de aumentar a inclusão social, de fortalecer políticas públicas que possibilitem aos mais vulneráveis viverem com dignidade. Esse é um ponto que nós precisamos nos fortalecer em torno de uma estratégia que possa incluir uma linguagem nova mesmo no período da pandemia, que considere as possibilidades de uma mobilização de nossas bases, mesmo no conjunto do isolamento social, do distanciamento social, com a adoção de novas tecnologias para se alcançar essa tarefa com mais eficácia. Então, os nossos desafios são grandes durante a pandemia, porque nós não temos capacidade de mobilização e nós temos a responsabilidade de criar novas linguagens para potencializar essas resistências. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, né, dentro desse espaço pequeno que nós temos de tempo para poder ajudar vocês a fazerem essas reflexões. Eu espero que vocês façam um bom debate. Eu agradeço pela lembrança e pela atenção de vocês até o momento. Um grande abraço a todas e a todos.